amigo, minha amiga, de frente com o sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé, entrando na sua casa, entrando na sua vida. Agradecimento às pessoas que interagem com a gente, mandando suas mensagens, mandando o reconhecimento do nosso trabalho. Tenho visto que muitas pessoas estão alegando que estão aprendendo com o nosso programa, e isso é muito importante. Nosso programa é voltado somente para as pessoas que não têm aquele conhecimento da nossa cultura. Estamos no mês de janeiro, primeiro mês do ano. É neste momento que você tem que voltar-se para os seus projetos de vida. Aquilo que você busca, aquilo que você quer ao longo de 2026. O orixá, na sua essência, ele está na sua vida por um pertencimento a uma casa religiosa ou muitas vezes somente por devoção. E é com este pertencimento que você tem que se dedicar, acreditar e ser devoto a esta grandíssima força que nos ampara e que nos sustenta. Que o orixá, na sua essência divina, ele conceda para você o discernimento para saber, afinal, o que você vai buscar, ou o que você busca dentro de uma casa de religião. Entendam que o orixá não pertence a A ou B. O orixá pertence a cada um que nele entrega a sua fé. Portanto, dizer que você vai ser atendido na casa A, na casa B, porque lá existe orixá, eu não concordo. O orixá vai estar aonde você quiser, desde que você nele confie e acredite. Este ano, você que é batuqueiro, você que pertence ao batuque, que possa o orixá estar neste momento e a partir dos próximos meses em sua vida, para trazer o caminho, o equilíbrio e a direção. Hoje iremos falar sobre essa questão do pertencimento à nossa religião. Falamos semana passada por que você procura a religião, né? Por que você vai numa casa de religião? Hoje queremos abordar o que é ser batuqueiro. Porque tem muita gente que fala que é batuqueiro da boca para fora. Mas você vai ver lá por dentro, não tem nada a ver com o batuque. Porque ser batuqueiro significa, primeiro, observar algumas questões fundamentais para ser dessa religião. Bem-vindos ao De Frente com o Sagrado. Estamos aqui para trazer para você informação, o nosso amor, a nossa proteção em nome dos orixás ao longo de 2026. Olá, Ronquer. Olá, Eric, bom dia. Carol. Eric, bom dia. Cabecilho balafim, cabecilho tango, orelha oxum, a kika, a segue, a kika, a segue, a saorita, ciboboani, a saorita, ciboboani. Carol, bom dia, meus amigos. Bom dia, amigos. Bom dia, amiga. Bom dia a todos. Eric Rolf, bom dia, Eric. Bom dia a todos. Bom dia, Ronquer. Bom dia. Bom dia a você que está com nós aqui no programa. Meus amigos, eu vou falar para vocês uma grande verdade hoje para vocês, tá? Nós hoje temos aqui algumas pautas, tá? Que nós vamos fazer um bate-bola religioso, tá? Perguntas, onde eu vou perguntar. Porque eu escolhi dois temas importantes hoje, que eu entendi importante que era para falar, tá? Que seria respeitando a posição, respeitando a opinião de cada iá, de cada babá,
tá? Mas duas coisas importantíssimas que a gente quer falar hoje. Por exemplo, o batuque deve respeitar a oralidade ou deve buscar o conhecimento através de estudos? Segundo, o tabu da ocupação no batuque. Bom, vamos lá, tá? Existe aí na internet, eu tenho acompanhado, porque assim, eu sempre procuro trazer assuntos para o nosso programa de que eu estou vendo na internet um bate-boca, uma ladaia, uma lavação de roupa, porque aí um fala, outra acusa. O que eu tenho visto ultimamente, tá? Que eles estão destituindo os pais de santos e as mães de santo antigas, alegando que os velhos também erravam e que os velhos também faziam coisas erradas e que os antigos cantavam tudo errado, faziam trabalhos também errado. Por exemplo, eu vi ali que teve uma pessoa muito conhecida que foi de Bará durante 15 anos, 20 anos. E depois trocou para Odé, para Odé, certo? Porque estava errado o santo dela. E quem fez isso foi um pai de santo antigo. Perfeito? Então, a minha pergunta hoje para você que está aí. Afinal, nós devemos buscar através dos estudos apresentados, e aí eu tenho assim, ó, eu tenho como referência para mim, né? Para mim, porque é a pessoa que eu consigo conversar concordando e discordando sobre questões de fundamento, questões de tradição e, é claro, da ciência. Ciência religiosa é aquilo que procura estudar o fato e, através do fato, fundamentar o conhecimento. Eu tenho como base o Eric Rolf, meu amigo Eric Rolf, que é um profissional da área, né, que atua nos estudos científicos da cultura afro-gaúcha, tendo como ênfase, certo, a cultura africana. Então, o Eric tem várias lives dele que ele fala sobre diversos assuntos. Bom, vamos lá então, Eric Rolf e Ronquer. Fazendo um traçado, Ronquer, do Rio Grande do Sul com a Nigéria, eu acredito que na Nigéria não tenha tanto esse debate que enfrentamos aqui no Sul, porque a Nigéria é a origem da nossa cultura. Então lá não há contraponto, lá não há contrassenso, lá não há tabu, como temos aqui. Então, o que eu entendo? Quando nós falamos que é oralidade, pessoal? É a tradição que te passaram pelo ouvido, pela boca, oral. Então, o teu pai de santo, há 60, 70, 80 anos atrás, ele não tinha internet, ele não tinha livro. E ele te passava o conhecimento pelo ouvido. Tu aprendia somente vendo e te passando o que ele sabia. E é evidente que quando tu passa para um é uma coisa, quando passa para 10, lá no final, no 10º é diferente. Eu vi essa semana um comentário, tá? Onde dizia o seguinte: porque os velhos também erravam, porque os velhos cantavam tudo errado. E o correto é desta forma. Minha pergunta, Eric, como fica essa questão? Vamos falar se Luizinho do Bará, que era um babá que eu conheci lá em 1978, 79, lá na Padre Reals, tá? Que na época era o príncipe do batuque do Rio Grande do Sul. Ele tinha uma ligação muito forte com o candomblé, com a mãe menininha, mas ele era do Batuque do Sul. E
eu te faço uma pergunta. E se lá ele cantava toda errada as rezas? O próprio Abelardo, Abelardo, que gravou o primeiro CD sobre cantigas, se acusa que canta tudo errado, tá? Como é que fica essa questão? Tu vai seguir o que está errado ou tu deve modificar e seguir o que está certo? Tua opinião sobre essa questão? Bom, primeiramente é um prazer estar novamente com vocês e realmente o De Frente com o Sagrado está fazendo história porque está ajudando as pessoas com cultura e conhecimento. Primeiramente, o que nós temos de registro é que muitos, como Antoninho da Oxum e outros ali ícones, né, do batuque, tiveram vivência com os escravos, né, com os africanos que chegaram ao Brasil. Aprenderam o idioma, tinham conhecimento do idioma. A partir de 32, esses mais velhos começaram a falecer. A mãe Emília Ladiá, o pai Valdemar, o Custódio, aonde eles possuíam todo aquele conhecimento e falavam o idioma. A partir daí, por falta do conhecimento, os mais novos, talvez por não se interessarem, ou talvez por não ter habilidade com o idioma, foram realmente modificando as cantigas, foram tirando. Hoje, essas supostas traduções que apresentam são ressignificações, não são as traduções realmente daquelas cantigas, porque foram modificando, foram mudando e estão mudando conforme o que eles pensam, conforme o entendimento deles. Não basta, não tem como se pegar um dicionário e sair tentando fazer traduções. Isso não é adequado, não funciona. Precisa de alguém, um nativo, que conheça o idioma, pessoas que tenham conhecimento, como a Oxum Ronquer, ela vivenciou isso lá, ela teve contato, ela aprendeu o idioma, ela está começando ali a conversar fluentemente com os nativos. Gente, não adianta nós, brasileiros, pegarmos um dicionário e sair traduzindo as cantigas. Não tem resultado, não consegue, gente. E, veja, também não adianta ficar vendendo supostas traduções das cantigas com base no livro do Omoto Batalá. Ele fez um livro muito bem trabalhado, são ressignificações, não são as originais, porque foi se perdendo, entendeu? Então, é importante a gente deixar claro que é válido os estudos, são válidos as pesquisas, são necessárias, mas precisa deixar claro que são ressignificações, ou seja, estão recriando novas cantigas. Agora, o que precisa parar é de ficar pegando cantiga do candomblé, modificando ali as palavras ali que uso e introduzindo no batuque como se fosse resgates. Gente, desculpa, isso precisa ter limite. Perfeito, Né? perfeito. As cantigas do candomblé são boas para o candomblé, as cantigas do batuque são do batuque, cada um possui a sua identidade e deve ser preservada. Eu acredito, né, pessoal, que essa questão que eu quero pontuar para vocês hoje, tá? Não é um fato hoje, não tem como negar. Eu já comentei em outros programas, né, que nós temos hoje mestres de todos os lados, tá? Mestre do lado Jeje, do Jexá, do Ijexá, da Cabinda, do Oió, do Nagô, são mestres. São pessoas que eu acredito que ficam 24 horas buscando na internet tudo que é livro, tudo que é estudo, certo? E leem, e aí vem se apresentar aqui como se o próprio orixá na terra, né? Como se ele soubesse toda a verdade. Olha, que cantavam rezas erradas, não tem como negar. Não tem como negar, certo? Até porque com o advento do conhecimento, da publicização de obras, de estudo, de trabalho, é evidente. Hoje, para você que vai para a internet pregar o suprassumo do conhecimento, muitas vezes você está aplicando errado o conhecimento.
Porque não é o teu conhecimento que está aplicando, não é o teu estudo. Tu está pegando o estudo de outra pessoa. Tu não foi para a Nigéria, tu não foi para a África, certo? Para estudar, para trazer um estudo científico teu, feito a campo. Tu não foi visitar Pelotas, Rio Grande, lá em 1940, em 30, certo? Para poder dizer assim, bom, o meu estudo científico está pautado em estudos que eu fiz assim. Não, não. Tu está vindo falar sobre o que tu leu de outro. Só que eu acho sim, pessoal, tá? Que é um contrassenso tu vir falar, por exemplo, do pai Antônio Carlos, certo? Eu vi assim, eles expõem ainda, eles expõem o Antônio Carlos falando, tá? Eles expõem o Antônio Carlos falando sobre o que ele entendia, por exemplo, assim, né? Sobre o Leba e o Lodê e o Avagan, né? Falando se para ser pronto tinha que ser pronto de Bará Oxalá. Então eles expõem o Antônio Carlos explicando e aí vem ironizar que ele está errado. Que isso que ele fala está errado. Assim como tantos outros. A minha intenção neste assunto de querer pautar sobre oralidade e modernidade é para trazer ao debate essa questão sobre o antigo, Eric e Ronquer, sobre o antigo. Eu quero defender o antigo. Eu acho que o novo, ele não tem, como é que eu vou explicar? Ele não deveria fazer isso, tá? Expor Antônio Carlos, expor Cleon, expor Ailton, tantos outros aí, tantas outras mães antigas, tá? Eles estavam errados. Essa é a minha intenção. E, Ronquer, qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de coerência, né, para afirmar esse tipo de coisa. É muito lógico que se entende errado, se entende errado. As pessoas, até mesmo nós que somos gaúchos, uma pessoa fala uma coisa ali, é normal que a outra pessoa possa não entender. É normal. Agora, tu imagina uma língua que não é nossa, como o Iorubá, tá? E que vai passando de anos e anos e anos. É normal que tenha alterações, entendeu? Agora, afirmar que eles estão tudo errado, eu acho que é um pouco... A pessoa não tem autoridade, né, para fazer esse tipo de afirmação. E graças aos antigos, a nossa religião está aí, graças a eles, né? Graças aos que erraram. Pois é. Erraram a reza, erraram preceitos. E aí, Eric, me diz uma coisa, mas hoje, tem um tá? exemplo, desculpa ele cortar, que é importante, só completando isso, tem um exemplo que o Alambá, que é o toque de guerra de Oiá, já falamos aqui, hoje introduziram no culto de Quimbanda e querem corrigir, os mais velhos querem corrigir, querem corrigir o Jorge, o pai Jorge do Ogum Tamboreiro, querem corrigir um monte de pessoas que são mais velhas do que eles, dizendo que o toque de guerra de Oiá é um alujá, dando nome de Agueredê, que também é um nome de um toque de candomblé. Então estão misturando o candomblé. Aí assim, ó, o que eu entendo, tá? Eu, por exemplo, eu sou antigo mesmo, né? Tá? Eu sou a prova viva do erro. Eu sou a prova viva do erro. Eu digo e não tenho vergonha de falar. Perfeito? Porque quando você ataca o antigo dizendo que ele faz tudo errado, que ele não tem conhecimento, eu sofri isso em 80. Eu sofri. Foi quando eu me fechei dentro da minha cultura, tá? Porque eles falavam que eu não existia, que eu era uma invenção, que nunca viram casa tocar da forma que eu tocava. Eu quase surtei por causa disso. Sabe por quê? Porque eu tinha 20 anos. E eu não sabia como é que era feito. Porque a minha mãe não me ensinou. A minha mãe não sabia para me ensinar. Perfeito? Então, por exemplo, eu não tenho vergonha de falar. Tu é de Iemanjá. Que Iemanjá tu é? É de Iemanjá, quem tu quer saber? Nem sabia
tá? Que tu era entregue por o teu corpo em uma passagem. Isso, eu tinha 18, 19 anos. Bom, o que se aponta hoje, Eric, o que se fala hoje é sobre isso. É que a forma que era cantada, a forma que cantavam, a forma que explicavam a estrutura, né, do fundamento era errada, porque hoje os estudiosos sabem que estava errado, tá? Então, é os senhores da verdade criticando e condenando aquele que fez o caminho para você chegar aqui. Pode falar, Eric. Esses mesmos que criticam os mais velhos chamam as cantigas que são orim de reza, que são a dura, né? Então, assim, gente, não tem que criticarem, sejam humildes, baixem a cabeça para os mais velhos. Veja, na simplicidade deles, eles trouxeram, na sua simplicidade, Babaldo, tu trouxe, tá com a tua casa ali, tá com teus filhos, preservou tudo aquilo que veio. Eu faço uma pergunta que eu não tinha, né? Eu não tinha autonomia para fazer. Te faço uma pergunta. Vai na minha casa. Vai ver que o meu preceito, a forma que eu faço, tá errado. Mas eu te faço uma pergunta. Mas quem é que te deu autoridade? Quem é que te deu o poder de dizer, de falar, de criticar aquilo que tu vê? Aí me disseram uma vez, isso aí pode ser tudo, isso é batuque, isso aqui não é. Mas quem é que te deu o poder para isso? E afinal, o batuque sendo feito errado, o que é errado? Pode ser que uma reza tu cantou errada, pode ser que uma reza, da forma que tu puxou, está errado, pode ser que uma ave que tu cortou de uma cor não esteja de acordo com o teu preceito, te dá autoridade para dizer que isso aqui que aquilo não é religião. Até porque você que está aí, você não tem autoridade para falar em nome do orixá. Ele não te deu esse poder. Tu pode falar do que você entende. Agora, você não pode criticar aquilo que não conviveu. Então, você critica Antônio Carlos, né? Você critica os que eu já falei. Mas tu conviveu com ele? Você conviveu com ele? Você viveu com ele? Não. Como que é? Aldo, uma coisa que tu falastes, né, Babaldo, que é interessante, todo mundo, muitas pessoas conhecem o pai Raul de Xangô, né, que é meu padrinho de axés, inclusive, e o padrinho sempre fala, né, nas obrigações na casa dele, né, quando a gente conversa, assim, né, uma vez ele assim, a gente falando sobre qualidade de orixás, né, mas ele, Oxum é Oxum, minha filhada. Que Oxum Pandá, Oxum é Oxum. E estamos falando de uma pessoa que tem quase 60, se já não fez 60 anos de santo, porque, né, eu já vou, o tempo vai passando, parece que não passa, né? Então, assim, o pai Raul já está com 60 e poucos de santo, 70, 80 anos de vida, então ele contando, assim, ele conta coisas assim, né, e esse caso é das qualidades dos orixás. Então, hoje em dia, as pessoas afirmam uma coisa, mas foi coisas que foram adaptadas com o tempo, né? Então, para você afirmar uma coisa, você tem que ter muito entendimento sobre aquilo. Existia assim, né? Então, sobre qualidade de santo ainda sobre isso, tá? É evidente que há 80 anos atrás, 90 anos atrás, claro, que aquele pai, aquela mãe que recebeu na oralidade do seu pai, que tinha o conhecimento, que tinha a qualidade de saber algumas questões ligadas à religião e passava para ele perfeito. Agora, eu tenho certeza absoluta que muitos, talvez, não sabiam determinadas qualidades de santos, tá? Hoje nós temos aí, de cada orixá, no mínimo umas 20, 25, 30 qualidades de orixá. Mas detalhe, né, Babaldo, tem um detalhe,
que aquilo que o senhor falou aqui sobre como era antigamente e aquilo que eu relatei que o pai Raul falou, coincidentemente, é como é na Nigéria. Sim, Não existe qualidade de orixás, né? exatamente. É Oxum, Xangô é É. Xangô. E veja bem, né, pessoal? Então, voltando lá a 80 anos atrás, existia, assim, ó, 10 qualidades de bará. Existia Odé e Otim, e Ossan, que era mais raro, tinha 5. Hoje, tu tem 20, tu tem 30. Sabe por quê? Porque os estudiosos foram buscar, pesquisar. Eu estava vendo lá, de Iemanjá tem umas 30, certo? Iemanjá, Bossi, Bomi, tá? Dentro da Iemanjá Bossi tem Bossi, sabe? Mais 20 qualidades. Hoje eles alegam que a qualidade está ligada ao teu fenótipo religioso, ao teu arquétipo religioso. Tem nada a ver. Para mim, Oxum e Exum pode ser Oxum com nome, sem nome, com digina, sem digina, com qualidade, sem qualidade. Para mim, Oxum é Oxum. Iemanjá é Iemanjá. E façam estudos aprofundados de 80, 90 anos atrás. Não tinha muitas qualidades. Tá? Assim como também, Eric, tá? É importante que a gente fale para você. É importante que a gente debata sobre isso, tá? Muitas vezes não é o conhecimento teórico que vai te dar o axé. Isso é fundamental, Eric e Ronquer. Por exemplo, o Eric é um estudioso. O Eric estuda há muito tempo a nossa cultura, a cultura afro-gaúcha ligado à tradição na Nigéria. Mas isso não dá para ele axé. Isso não dá para ele dizer, bom, o Eric é o senhor do axé. Ou seja, o Eric tem o axé, ele tem a força para fazer o trabalho. É claro que não. Porque o axé não está ligado ao conhecimento. O axé está ligado à força espiritual que você detém do teu orixá. Eu estou errado, pessoal? E essa força é adquirida através do quê? Do bom caráter, não ser feiticeiro, não ser uma pessoa fofoqueira, não ser uma pessoa que fica maldizendo as pessoas, porque a palavra pertence ao orixá. O axé, o orixá nos apoia e o orixá ele está presente conosco. Por quê? Porque ele vê o nosso comportamento, ele vê que nós estamos ali fazendo bem, praticando bem, ajudando a sociedade. O orixá não está aqui para ficar fazendo disputa, guerrinha, para ficar fazendo picuinhas, isso, aquilo. Pessoas assim, geralmente, elas têm muito mais dificuldade em se posicionar como sacerdote, porque o orixá não apoia. Bom, Ronquer, São pontos diferentes também, né? Uma coisa é a pessoa ter o axé, uma coisa é a pessoa ter a prática, coisa é ter o conhecimento. conhecimento. E já estive na casa do Baba Eric, além do conhecimento, tem muita prática, muita experiência e muita segurança em tudo que faz. Uma casa linda, cheia de filhos. Então, além do conhecimento de todo esse estudo e que agrega aqui para nós, né, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, né, tem muita prática também. E aí, já entrando, e quero entrar também nessa questão de ser batuqueiro, tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora, tá? Contextualizando um fechamento de oralidade e modernidade, tá? Eu entendo que sim, né? É bom o estudo, é bom o conhecimento. Agora, você, filho da minha casa, filho da minha vasilha, filho da casa de Iemanjá, se você vem na minha casa criticar o meu trabalho porque tu viu na internet que é diferente, por gentileza, respeite a minha história, respeite o meu passado, porque é muito isso hoje. Porque vocês, muitas vezes, os aficionados pela cultura do batuque, tá? Ele vive 24 horas do batuque lendo e estudando, para vir para as redes sociais falar sobre batuque. Eu vejo assim, ó, tanta gente nova que eu digo, pessoas assim, ó, com 25 anos, com 30 anos, eles vêm para uma live com propriedade, falando sobre qualidade de santo,
falando sobre trabalhos, falando sobre fundamentos, certo? De uma propriedade de uma pessoa de 100 anos. Mas é evidente, se eu ficar uma semana, se eu ficar um mês na internet só lendo, relendo e comparando, eu vou dar aula sobre cultura. Só que, como falou a Ronquer, a cultura sem a prática não te leva ao axé. Porque tu pode conhecer tudo sobre religião, mas se tu não tem a prática, não te serve de nada. E é importante porque se a pessoa não tem experiência, não tem aqueles exemplos, né? Porque não é uma receita que todo mundo é igual, né? Cada um tem uma história, cada um tem um passado. Às vezes o filho de santo chega na tua casa, é a primeira vez que ele está vindo, está fazendo a iniciação, vai ver, esse filho já vem de outra casa, né? Então cada um tem uma história, então isso aí requer experiência. Isso aí requer experiência. Então, a teoria é uma coisa, a prática é outra, que devem andar juntas. E gostaria de dizer uma coisa. Os filhos que reproduzem o que o pai faz, né? Acaba sendo muito automático, né? A pessoa tem que ter um pouco de entendimento daquilo que está se fazendo, né? Tem que saber, porque se você ter o conhecimento junto com a prática, ele vai te abrir, tu vai entender tudo que tu está fazendo, né? Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Uma pessoa assim, ó, mãe, no meu antigo pai de santo, eu não podia perguntar as coisas, ele não me ensinava nada. Por exemplo, se eu quisesse saber por que ia a mostarda no amalá. Que a gente fala toda hora. Requer conhecimento essa resposta. Existe uma resposta para isso. Existe uma resposta para isso. Mas requer conhecimento profundo para você saber por que é mostarda e por que ela é verde. Né? Então, assim, ó, por isso que é importante a teoria, sim, mas ela deve andar junto com a prática. Você tem que aplicar, você tem que fazer religião. E a religião aprende no terreiro e o estudo busca fora. E são duas coisas que têm que andar alinhadas. O sacerdote precisa explicar para o iniciado aquilo que ele está fazendo, aquilo que o iniciado está passando. Então, a filosofia deve estar alinhada com a prática. As duas têm que estar dentro do terreiro, porque se uma não estiver alinhada com a outra, o culto é todo confuso. É todo atrapalhado. Você vê que ali não tem nexo, não casa. Porque uma está ligada à outra. O conhecimento e a sabedoria. O sacerdote explica para o iniciado um dia explicar. E tem que ser repetitivo. Toda vez falar a mesma coisa para as pessoas gravarem na cabeça, para que elas possam repetir para os filhos dela um dia e fazer essa repetição sempre. Olha só, na Nigéria a gente cultua um orixá na casa. 2 no máximo. Você leva a vida inteira aprendendo daquele orixá. Nós do Batuque cultuamos quanto numa casa? Quantos orixás? 12 no mínimo. 12 Não, no mínimo. mais do que 12, porque nós temos um monte que seria interessante até uma hora a gente entrar Falar nesse sobre assunto. isso. Bom, Sim. vamos falar em grosso modo, né? Dizemos que são 12, né? Escuta, como é que você vai tratar 12 pessoas, porque eram pessoas, que tiveram gosto, tiveram decisões, tiveram acertos, erros, ira, amor, ódio aqui na Terra? Como é que você vai tratar esses espíritos, como o pessoal diz lá na Nigéria, esses orixás, que hoje em dia são orixás, né, divinizados, são deidades divinizadas, são orixás. Como é que você vai cultuar 12 orixás se você não conhece? E conhecer não é botar pipoca e milho, é conhecer quem são, de onde são, por que estão, de onde vieram, o que fizeram, com quem casaram, filho de quem, é conhecer. E você vai saber o que você pode dar para ele comer e o que não pode, se você pode botar no chão, se você não pode. Se pode botar preto, se pode botar branco, se pode botar vermelho, se não é uma interdição dele botar aquilo. Entendeu? Então, olha o quanto é importante o conhecimento. Como é que você vai cultuar uma deidade se você não conhece a deidade?
né. Dos primeiros programas que a gente fez aqui, né, o Baba Aldo trouxe um padre, né, Sim. e o padre ele conhecia muito bem a Bíblia, ele conhecia muito bem a Bíblia. Aí eu me pergunto, né, eu sempre digo isso, como é que um babalorixá não vai conhecer a Bíblia da nossa religião? Temos uma Bíblia, é o Itã, os itãs do orixá narram todas as histórias do orixá, então ali a gente tem que conhecer aquilo ali, né, porque daí é a nossa teoria junto com a prática é que vai dar vai deslanchar o sacerdote. Falando em Itãs também, né? Nós vamos tentar, né? Não vou prometer para vocês que em cada programa o Eric ou o Arronquer, ela vai falar sobre um Itã de um orixá, né? Que é o orixá, que ele é, qual é a história dele, né? Na visão afro-gaúcha e na visão da Nigéria. Então, em cada programa a gente vai falar sobre um Itã de um orixá, tá? Bom, então acho que nós passamos para você o que é essa ideia de passado, né, e presente. Não podemos e não devemos criticar o passado e nem expor o passado, tá? Se canta errado, se cantou errado, se passou a reza errada, perfeito? Eu acho que o filho, né, eu realmente, eu mudei muitos meus conceitos, continuo mudando até hoje, tá? Porque eu sou adepto ao conhecimento. Tem coisas que eu não sabia que eu tive que estudar para saber, porque não me passaram. Tá? Só que hoje eu sou um contestador, hoje eu contesto algumas coisas que eu não concordo e que eu contesto. Por exemplo, tá? Tem uma história aí de que uma famosa mãe, né, foi para uma casa, isso aí há 80 anos atrás, e deram ela pro Bará. E ela cortou pro Bará e deitou pro Bará e era de Bará. E foi de Bará durante 10 anos. Perfeito? Aí um dia, um orixá que estava no mundo disse para ela: tu vai ser minha, tá? E por questões que eu desconheço aqui o que foi, tá? Essa pessoa, ela foi e trocou de orixá. Trocou porque o orixá correto era o orixá tal. E o pai de santo é um pai de santo antigo conhecido, tá? Daí eu não aceitei muito isso, tá? Porque vamos lá. Pô, se eu era de Bará e eu tinha orixá comigo, primeiro, como é que o pai de santo errou ao jogar e dizer que era de Bará? Tudo bem, ele errou. Mas como é que o orixá aceitou, certo? Ela ser dele durante 10 anos, para depois ter que trocar? Senso ao contrário, tem um caso de que uma filha ia cortar para o Xangô e quando chegou na hora, o pai de santo passou mal. Passou mal e uma Oxum chegou na casa e disse assim: o senhor vai lá e rever as questões, tem coisa errada aí. Ele foi lá e viu que ela não era de Xangô, que ela era de Ogum, por exemplo, e suspendeu o toque. Aí está um excelente exemplo do que o errado não aconteceu. Essa que eu contei anterior, tá? E aí, depois de 15 anos que tu cortou, tu já recebeu axés de todos os orixás praticamente, tu troca o orixá porque estava errado? Alguma questão sobre isso, Eric Ronquer? Como é que ficou a pessoa depois da troca? E aí eu te pergunto outra coisa. Aquele pai, aquela mãe que cuida de você, a infância, você, né, cresce, atinge a maioridade, ele não é mais teu pai e tua mãe? Pois é. Vocês querem ver onde é que está esse caso? Eu vou citar esse caso para vocês olharem, tá? Esse caso aí é um caso que aconteceu com a esposa do pai Antônio Carlos. Ela conta essa história. Eu ouvi essa história dela contando com o Antônio Carlos. Ela contando que ela teve de Bará durante 15 anos e depois trocou de orixá que estava errado, tá? Então, para questões de estudo, né, para vocês que estudam a religião, vocês que gostam de polêmica, isso é um caso polêmico para ver, tá? A esposa do pai Antônio Carlos, ela conta que era de Bará e trocou de orixá depois de não sei quanto tempo, porque estava errado, tá? Então, são questões polêmicas. Mas ainda para encerrar, nós temos ainda 15 minutinhos para nós falarmos, tá? Vamos encerrar, Eric Ronquer,
com ser batuqueiro, né? Ser batuqueiro. Mas afinal, o que é ser batuqueiro? Ser batuqueiro é quem vai numa sessão de batuque, quem vai num toque de batuque, ou quem frequenta uma casa de batuque é batuqueiro? Ou ser batuqueiro é quem faz parte aos preceitos daquela cultura para ser batuqueiro? Eu entendo que para ser batuqueiro, tá, é um pouquinho bem mais complicado. Seria, por exemplo, tá, da seguinte forma. Bom, o ritual para os orixás se dá em 3 momentos. A matança, que é o serão, a festa de levantação, a festa é o momento em que se come a comida da religião, a comida oriunda da obrigação, em face à dança da roda do orixá. Tá? Bom, o primeiro fundamento seria feitura de cabeça, chamada libibó, ritual em que se consagra o orixá ao dono da cabeça. Constitui-se um ofertar do achorô do pombo, marca-se a cabeça e se inicia com a quartinha do orixá. Isso aqui é um início, tá? Eu acho que ser batuqueiro, primeiro, é ter o início. É ter o pertencimento àquela cultura chamada batuque. É você pertencer àquela cultura, iniciando-se nela, mas antes do início a ela, é ter o que o Eric falou. É observar algumas regras, observar alguns conceitos da cultura religiosa. Ronquer. Olha, não entrando em polêmica, respeitando o ponto de vista, eu acho que ser batuqueiro é carregar o batuque no coração, sem vergonha de andar com uma guia no pescoço, sem vergonha de sair vestido na rua com a roupa do orixá, sem vergonha de sair com a roupa de branco, o uniforme da casa, falar que você é batuqueiro, é cultuar orixá, entendeu? Trazer entendimento para dentro do terreiro, né? Começar a se desligar das questões, meu Deus, é Olorum, é nosso orixá, cultuar os orixás, não os santos católicos. Eu acho que batuqueiro ele vai bem além, né? Claro que todo mundo que cultua é batuqueiro, quem é vinculado ao sincretismo também é batuqueiro, com certeza, não quero entrar numa polêmica. E batuqueiro, o que eu quero dizer, o batuqueiro é de coração, é uma imersão. Então, vou pegar esse gancho para dizer que o termo, quando as pessoas dizem assim, a religião moderna, atual, eu acho que não existe religião moderna. Eu acho que não existe religião moderna. Existe você buscar ensinamentos, você buscar entendimentos. Então, essa coisa de dizer religião moderna, eu acho que é um termo errôneo, né? Um adjetivo que não característico para isso. Eu acho que é buscar um entendimento pro culto. Bom, aqui, ó, eu queria que o Eric observasse o que eu vou falar para encerrar, tá? Na relação com os orixás, a pessoa consagra sua vida à divindade e leva essas características, isso é importante, para onde ela for. O rigor exigido no trato à divindade é transportado para outros segmentos em que a pessoa atua. Nos processos rituais, além de consagrar, se reforçam os laços que a pessoa atua. Perfeito? Nos processos rituais, além de consagrar, se reforçam os laços com determinada visão de um mundo. Não somente do indivíduo, mas no coletivo. A iniciação de uma pessoa envolve toda a família de religião e os demais segmentos da sociedade por ela frequentados, inclusive os espaços de discussão social e política. Por fim, constata-se
a casa de religião, um espaço de compartilhamento da religiosidade afro-brasileira com engajamento político, pois no lugar de realização do rito iniciático funciona como uma ONG ligada ao movimento na qual ela está pertencida. Ou seja, Eric, dá para entender que ser de religião é pertencer, acima de tudo, a um movimento de uma certa forma política, dentro da sua estrutura. Ou seja, pertencer ao batuque é pertencer ao culto a uma divindade e observar rigorosamente seus preceitos. Com encerramento, você, Eric. É importante que dentro do batuque, das religiões afro, as pessoas se identifiquem, as pessoas deem ali a personalidade a qual aquele segmento segue. Não adianta pegar e ficarem tentando copiar outros segmentos para tentar serem legitimados. A partir do momento que eles aceitarem quem eles são e entenderem o que eles praticam, aí eles começam a ser aceitos pela sociedade, começam a ser ali visualizados como sacerdotes, como pessoas religiosas. E também muito daquilo que o Churranquer fala, que é o orixá, o arerê, né? Não é um orixá, mas é uma forma de dizer a importância do bom caráter ali Culto, e do comportamento da pessoa, né? Então isso é importante dentro do batuque. Eu acho assim, ó, que encerrando, tá? Não sei se você concorda comigo. Existe muito batuqueiro de nome, mas se você olhar o seu interior, olha, de batuque não tem nada. Porque, para mim, existe aquele que se envolve na religião por ser por ter uma certa excentricidade da nossa religião, né? Porque na religião você é conhecido quando você bota uma guia, você bota um axó, perfeito? Você é diferenciado no teu segmento. E aí você faz uma lavagem de cabeça e você se sente importante. Aí quando faz uma aribibó, muito mais ainda. Então quando faz um quatro pé, você já é o bispo na terra, tá? Então o que que acontece? Eu entendo que existe dentro da nossa religião muita vaidade e menos simplicidade, que deveria ser se voltar para o orixá, no que você falou, no comportamento, na atitude, certo? Portanto, você que frequenta uma casa de religião, porque você gosta, se você vai lá consultar com o orixá, você não é batuqueiro, você é um frequentador. Ser batuqueiro é ter início aos preceitos, participar deles com rigor, participar de todos com devoção, com fé, mas sem deixar que os maus vícios te corrompam, te afastando do propósito do que é ser religioso. Considerações finais, Ronquer e Eric. Eu acho que a pessoa, quando entra na religião, ela tem que entrar de coração, né? E saber que existe os benefícios, né? Você se sentir bem e você tem que cultuar Iuá, né? Que é o que o Babá Eric falou, que é o caráter, tá? Mas, principalmente, também entender que você vai numa religião onde a gente faz inúmeros sacrifícios. Você vai dormir no chão, você não pode ter, eu tenho medo disso, eu tenho aquilo ali, eu não como isso, não como aquilo ali. Eu acho que a gente tem que, não é colônia de férias. A gente vai para se entregar para o orixá. Independente se tem uma barata ali, se está passando um rato ali, se tu vai tomar banho daqui a 1 hora ou amanhã, eu acho que a entrega tem que ser profunda. Aceitar o orixá com o coração. É isso que eu acho. É isso aí. E tu, Eric? Olha, é algo muito delicado, porque a gente entra no campo da fé e acaba tendo que lidar, além do caráter da pessoa, dos dogmas da religião, dos fundamentos da religião,
das proibições ali que são diárias, porque um batuqueiro não é só estar ali por um fio. Eu durante rituais, eu não tomo Coca-Cola, eu não como feijão preto, eu não faço um monte de coisa, eu não uso roupa preta, estou sempre de branco quando é função. Então, isso faz parte, isso é ser batuqueiro. Não é só chegar ali, falar bonito, impor, mostrar o que os outros fazem errado e esquecer o que a própria pessoa faz, É isso aí. né? Então vamos lá. Encerrando com a minha mensagem final. Ser batuqueiro. Ser batuqueiro não é vestir-se diferenciado, não é usar roupas, não é comprar um machó para cada orixá, ou comprar um machó cada vez mais caro, porque ele se torna cada vez mais lindo. Ser batuqueiro não é colocar no machó strass, brilhante, ouro. Não é dar no seu ibá ouro para Oxum, certo? Prata para Iemanjá, caríssimas, porque você está agradando o orixá. Ser do orixá não é você entrar para uma casa e querer fazer todas as obrigações para então dizer que é do orixá. Sabe por quê? Porque muitas vezes tu pode fazer todas as obrigações do Irmalé, de Bará, Oxalá, e nunca ter sido da religião. Porque você tem obrigação, mas não tem dentro de si os preceitos do orixá. Tua obrigação de Bará, Oxalá é vazia. Pode ter tudo, menos orixá. Ser batuqueiro significa pertencer a uma estrutura religiosa aonde existem princípios, regras, comportamentos, atitude e disciplina. Eu vejo muita gente com achós lindos, com guias de coral caríssima, entrando no terreiro de sapatilha para não sujar o pé, para não pegar uma gripe, porque está gripada, não pode pôr o pé descalço. E você diz que é do orixá. Eu vejo muito filho de santo se dizendo ser batuqueiro, mas só vai na festa. Ele só vai quando tem festa. Ele sequer um dia depenou uma galinha. Sabe por quê? Porque ele tem nojo. Ele sequer foi numa levantação. Sabe por quê? Porque ele vomita. Ele não tem estômago para levantar uma obrigação. Mas diz que é batuqueiro. Eu não vi um batuqueiro de verdade que não tenha passado pela cozinha, que não tenha passado pelo coreamento, que não tenha passado por fazer a obrigação e levantar a obrigação. Ir para uma cozinha com 40 graus de calor, preparar a obrigação do orixá. Você que está aí, você que se diz batuqueiro, você nunca passou por isso. Então, para mim, meu amigo, você pode ser tudo, menos ser batuqueiro. O dia que você levantar uma cabeça perfeita, aonde ela está deteriorada, ela está com um cheiro horrível, a tua mão fica cheirando 3, 4 dias por levantar uma obrigação, e você faz isso por devoção ao orixá, você faz isso porque você ama o orixá. Isso é ser batuqueiro. Portanto, se você não fizer isso, você não vai ser batuqueiro. Vá para a cozinha, vá auxiliar, vai limpar banheiro, vai limpar a casa do orixá. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia e obrigado por estar nos prestigiando, mandando recado, mandando mensagem.
A esta amiga que colocou lá que queria conhecer a Ronquer, vai conhecer a Ronquer, ela vai retornar uma mensagem para esta amiga. O nosso amigo lá de Estância Velha, que participa em todas nossos programas, ele manda mensagem para mim, agradecendo o conhecimento, um abraço. E aos demais, todos que nos assistem, muito obrigado. Eric, sua mensagem final? Axé. E muita prosperidade e sejam bons batuqueiros. Obrigado, Ronquer. Muita fé, muito axé. Orei eu. Axé. Quer entrar para a religião? Ah, quer ser batuqueiro? Cuidado, hein? Nem tudo na religião é cheiroso, é perfumado. Tem coisas que você vai ter que enfrentar só fazendo. Excelente semana a todos!